Olá, minha amiga reparadora, olá, meu amigo reparador, bem-vindo ao canal TV Reparação Automotiva. Hoje estamos na cidade de Campinas, no Centro de Treinamento Técnico da Bosch, onde vamos mostrar como é que funciona o sistema de injeção direta de combustível e a maneira correta de fazer o diagnóstico. E você que chegou agora no nosso canal, não vai esquecer de dar seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. E são muitas, hein? E junto comigo, Paulo Estevanato. Paulo, bem-vindo ao nosso canal TV Reparação Automotiva. E você já começa contando para o nosso amigo, para a nossa amiga, um pouco da sua história no segmento da reparação de automóveis. Olá, amigos reparadores e reparadoras. Meu nome é Paulo Estevanato, como já foi dito. Trabalho aqui no Centro de Treinamento Técnico da Robert Bosch, em Campinas. Tenho mais de 30 anos na área de reparação automotiva. Trabalhei 11 anos também como instrutor técnico do Senai. E hoje nós vamos abordar o tema Sistema de Injeção Direta. Quais são seus componentes, como diagnosticá-los e a forma correta de fazer reparação, as consequências de uso de combustível inadequado, o que vem a prejudicar muito esse sistema, que é o que mais a gente tem de reclamação no mercado de reparação. E você precisa prestar muita atenção nesse vídeo, não é mesmo, Paulo? Porque Sim. O sistema de injeção direta está cada vez mais presente nos automóveis, exatamente para auxiliar na questão ambiental, a emitir menos poluentes. De acordo com as leis que são colocadas, o sistema de injeção direta ele é um grande aliado para isso, não é verdade? Com toda certeza, né? As normas estão cada vez, ano a ano, né, elas vão se, vamos dizer assim, vai reduzindo a proporção de gases tóxicos que são emitidos pelos escapamentos dos automóveis, e a solução encontrada são atualmente a injeção direta. Por isso que a gente ouve tanto falar de eletrificação, que o próximo passo é já partir para veículos elétricos que emitem menos monóxido de carbono na atmosfera. Então você percebeu que ele é fera, né? Conhece tudo da injeção direta. Então vamos lá, acompanhe o vídeo com a gente. Muito bem, então vamos começar a nossa apresentação conhecendo alguns componentes do sistema de injeção direta, tá? Só para entendermos melhor o sistema, nós estamos habituados a um sistema de injeção indireta, no qual temos uma bomba de combustível no tanque, que leva esse combustível sob determinada pressão até o motor na flauta, que vocês popularmente chamam flauta de distribuição, ou rampa de distribuição, que é o termo mais correto, e ali tem uma pressão fixa que injeta o combustível. No sistema de injeção direta, agora nós temos dois sistemas de alimentação de combustível, um de baixa pressão e um de alta pressão. É bem semelhante ao sistema diesel, por exemplo, o sistema Common-Rail, no qual nós temos uma linha de baixa pressão e uma linha de alta pressão. Muito bem. Lá na linha de baixa pressão, nós temos uma bomba de combustível que, na maioria dos casos, ela não é uma bomba tradicional, no qual o módulo alimenta essa bomba, ela gera uma pressão e uma vazão constante para alimentar o sistema. No sistema de injeção direta, temos um conjunto que chamamos de DECOS, que é a entrega de combustível sob demanda. Então, este conjunto, tá, que a gente chama de DECOS, é uma bomba elétrica que ela é controlada agora por um módulo exclusivo para ela. Eu tenho aqui em minha mão um módulo de controle, tá? Não é exatamente para esse conjunto, mas apenas para a explanação. Ele recebe uma solicitação de pressão e volume através do módulo de gerenciamento do motor. Então, o módulo de gerenciamento do motor ele vai estar analisando todas as variáveis de funcionamento do motor para determinar a pressão ideal de funcionamento naquele momento. Tá? Ele manda através de um sinal de comunicação para o módulo de controle da bomba a solicitação para a elevação da pressão. E aí o módulo da bomba é que vai atuar a bomba elétrica para elevar esta pressão e a vazão para que tenha a demanda de combustível suficiente para o rail ou a rampa de injeção poder alimentar esse motor com combustível. Falando na rampa de injeção ou rail, eu tenho uma aqui em minhas mãos para a gente entender como ela funciona. Então nós temos aqui, vocês vão ver que nesse sistema não se utiliza mais uma rampa plástica ou um tubo plástico, porque devido à alta pressão de trabalho. Nós estamos falando aqui de veículos que essa pressão de combustível pode chegar até 350 bar, tá, em plena carga. Mas para que possa ter todo esse controle, tanto do módulo saber o quanto precisa aqui, se está correto, para ele fazer a solicitação à bomba de baixa pressão, nós temos na extremidade aqui
um sensor de pressão. Esse sensor de pressão ele vai transformar, lembrando que um sensor de pressão é um componente que ele vai transformar uma grandeza física numa grandeza elétrica, ou seja, a pressão de combustível que vai entrar através de um pequeno orifício vai ser transformada através de um circuito eletrônico, tá, em um sinal elétrico. Esse sinal elétrico chegando ao módulo de gerenciamento do motor, ou a ECU da injeção, como a gente costumeiramente fala, tá, ele vai analisar esse sinal para ver quanto está de pressão dentro do reio, para saber se precisa aumentar ou diminuir a pressão para aquele determinado regime de funcionamento do motor. E ligado ao reio estão os injetores. Nós temos aqui em minha mão um injetor. Este injetor aqui a gente fala que é um injetor bobinado, ou seja, um injetor semelhante à construção dele, àquele que a gente está habituado na injeção indireta. Mas também nós podemos ter um injetor de uma tecnologia um pouco mais avançada, que é chamado injetor piezoelétrico. A dimensão e a característica dele são um pouquinho diferentes, tá? Esse aqui tem uma parte aqui um pouquinho com diâmetro maior, onde está a bobina que vai atuar sobre a agulha, e esse aqui não, ele é totalmente cilíndrico porque é outra tecnologia de sistema de injeção. Qual que é o melhor? Não existe o melhor. Existe sim qual que vai atender a norma de emissões. Porque em determinados países, dependendo da norma de emissões, é necessário você ter mais de uma injeção por ciclo. E muitas vezes um injetor bobinado, ele não tem velocidade de abertura e fechamento para poder dar mais de uma injeção por ciclo. Aí utiliza-se um injetor piezoelétrico que a velocidade de abertura e fechamento dele é maior e assim atende-se às normas de emissões dos países. Legal? Então esses são basicamente os componentes do sistema de injeção direta. Tá? Esqueci do principal, pessoal, a bomba de alta pressão. Como é que eu vou ter uma alta pressão lá dentro do reio? Eu preciso de um componente que faça esse trabalho. Então nós temos aqui uma bomba de alta pressão. Ela possui uma entrada e uma saída e uma válvula reguladora. Então a bomba de baixa pressão envia o combustível para a bomba de alta pressão e esta pequenina bomba, que é o coração do sistema, ela vai elevar esta pressão aí que pode variar de 3 a 7 bar dependendo do sistema, a pressões de até 350 bar em solicitação de plena carga. É padrão isso? Não, depende, como eu já disse, vou sempre frisar, da norma de emissões que esse motor vai atender. Tá? Então tudo se baseia na norma de emissões. Então lembrando que para que haja alta pressão, precisa a bomba de baixa enviar combustível e através de uma válvula dosadora que nós temos na bomba de alta, ela vai elevar esta pressão a níveis aceitáveis para o regime de funcionamento do motor. Legal? Já conhecemos todos os componentes. Lembrando que para o diagnóstico do sistema de injeção direta, nós devemos começar lá no tanque de combustível. Por que isso, Paulo? Porque para que haja pressão suficiente aqui no reio e tenha a injeção na câmara de combustão, é necessário o quê? Que chegue uma quantia adequada até a bomba de alta e na pressão correta. Então toda análise nós vamos começar lá na linha de baixa pressão. Então acompanhe comigo que nós vamos lá atrás no veículo fazer uma análise dessa pressão da linha de baixa, ou seja, analisar o funcionamento da bomba elétrica para saber se ela está enviando o volume e a quantia adequada de combustível para a bomba de alta pressão. Então vamos iniciar o nosso diagnóstico pela linha de baixa pressão. Eu estou aqui atrás do veículo porque eu desmontei somente para mostrar para vocês a localização do módulo de controle da bomba, que é esse pequeno módulo cinza, e eu já deixei um manômetro previamente instalado na linha de saída da bomba. Lembrando que eu não preciso fazer essa medição aqui atrás, eu posso fazer a medição da linha de baixa pressão lá no compartimento do motor, que o encanamento vai levar o combustível até a bomba de alta pressão e eu posso fazer esta medição lá no compartimento, tá ok? Então aqui através do scanner automotivo eu vou ativar a bomba elétrica para verificar a pressão máxima a ser atingida. Para que eu tenha certeza se o sistema está correto ou não, eu tenho que ter a informação da pressão de trabalho da linha de baixa do veículo em teste. Então vamos aqui, vou mostrar para vocês o manômetro, a pressão está zero, eu vou dar um comando através do scanner para acionar a bomba elétrica, aí ela vai jogar a pressão máxima. Nós vamos ver que a pressão vai subir gradativamente e vai ficar na pressão máxima. Se ela demorar muito para subir, pode ser um problema da bomba. E após
desligar o teste, ela tem que manter a pressão por um determinado tempo. Se a pressão cair rápido, eu tenho um problema na bomba, a válvula de retenção da bomba está com problema, que é o mesmo sistema do sistema de injeção indireta. Então eu vou dar um comando, nós vamos observar que a bomba vai ser acionada, a pressão está subindo, ela vai chegar aí próxima a 7 bar, chegou a quase 6 bar e meio, que para este veículo, no caso, eu já verifiquei, é a pressão de trabalho. Vou desligar a bomba, então a bomba nesse momento foi desligada, ele tem que manter a pressão. Se ela cair muito rápido, é sinal de que a bomba está com problema. Então desta forma, ele manteve ali em 6 bar, nós testamos a linha de baixa pressão, sabemos que a pressão está suficiente para alimentar a linha de alta pressão. Então agora vamos lá para o compartimento do motor para nós conhecermos a localização dos componentes e fazer o diagnóstico da linha de alta pressão. Me acompanhe até lá na frente do veículo. Muito bem, agora que nós já analisamos toda a linha de baixa pressão, verificamos que ela está ok, a pressão está sendo controlada pelo módulo, vamos primeiramente localizar os componentes aqui do motor, a bomba de alta, o reio, o injetor e um componente que eu ainda não falei para vocês que daqui a pouquinho vocês vão conhecer. Legal? Me acompanhe aqui no motor. Então nós temos aqui a bomba de alta pressão, tá? Ela é acionada pelo comando de válvulas, tem uma válvula dosadora chamada MSV, ou válvula reguladora de pressão da linha de alta, que ela recebe um comando elétrico do módulo baseado na leitura aqui do sensor de pressão do reio para poder regular a pressão no tubo reio, tá? Lembrando que os injetores a gente não consegue visualizar eles porque eles estão abaixo aqui do coletor de admissão. Mas lembrando, o injetor ele vai estar lá dentro da câmara de combustão, por isso que se chama injeção direta. Na injeção indireta, ele injeta o combustível no tempo de admissão lá no coletor de admissão, no pé da válvula de admissão, e aí forma a mistura. Aqui não, ele vai estar dentro da câmara de combustão, então a formação da mistura ocorre já diretamente no cilindro. Depende da estratégia de funcionamento, essa mistura pode se formar no tempo de admissão ou no tempo de compressão. Tudo, lembre-se, depende do que? Das emissões naquele exato momento, da temperatura do motor, condições de trabalho, regime de trabalho, solicitação de torque, ok? Então a construção desse injetor é bem diferente por causa disso, porque ele trabalha diretamente na câmara de combustão, a pressão tem que ser elevada, porque quando ele injeta no tempo de compressão, a pressão de combustível ela tem que ser maior do que a pressão do cilindro para que possa ocorrer a injeção do combustível, certo? E uma vez lá dentro se forma a mistura devido à alta pressão, a atomização do combustível, isso mesmo, atomização, quando ele passa pelo furo calibrado na ponta do injetor, tá? Ele forma gotículas bem pequenas para que rapidamente esse combustível se transforme em vapor, misture com o oxigênio presente no ar de admissão e ocorra a queima. Legal? Aqui, esse veículo ele é um veículo flex, ou seja, ele trabalha tanto com álcool como gasolina, tá? Ah, então você vai me perguntar, Paulo, esse sistema tem sistema de partida frio? Não. Por que não tem? Primeiro, devido à alta pressão e a injeção diretamente na câmara, não ocorre aquele fenômeno da condensação do etanol devido às baixas temperaturas do motor. Legal, e como que ele identifica o combustível? É pela sonda? Não. Aqui, acompanhe comigo. Nós temos aqui, eu tirei ele do lugar e soltei a conexão elétrica para poder mostrar para vocês. Nós temos aqui um sensor, eles chamam de sensor de etanol, tá? Através de uma frequência de um pulso elétrico, ele consegue identificar o percentual de etanol no combustível e a temperatura do combustível. Para quê? Se a temperatura está baixa, está com etanol, durante a partida ele vai elevar mais a pressão do combustível na linha de alta para que possa ter uma melhor atomização do combustível, ou seja, você injeta ele no interior do cilindro com uma pressão alta, ele se forma gotículas bem pequeninas que vai facilitar o funcionamento do motor. Então ele adota regimes de controle de pressão, de tempo de injeção diferente de acordo com a leitura deste sensor, que é muito importante para o sistema. Tá? Se tiver no etanol, ele vai trabalhar com uma pressão de combustível e um tempo de injeção. Se estiver com gasolina, ele altera essa pressão e esse tempo de injeção. Lembrando que a característica física dos combustíveis são diferentes, física e química, né? Porque a gasolina ela se inflama com uma temperatura mais baixa do que o etanol.
Então, para que eu consiga uma melhor eficiência de queima com menos emissões, ele modula essa pressão na linha de alta para que tenha a maior eficiência possível do combustível com o menor índice de emissões. Agora que nós vimos os componentes, vamos fazer a análise da pressão na linha de alta pressão. Acompanhem comigo aqui que nós vamos fazer essas medições. Agora que já conhecemos todos os componentes da linha de alta pressão aqui no motor, vamos fazer uma análise da pressão de trabalho. Porém, antes de entrarmos nessa avaliação, vou fazer um comentário sobre a bomba de alta pressão. Lembrando que esta bomba, internamente, ela possui aqui uma válvula limitadora de pressão. Se você, durante o funcionamento do motor, quiser desligar a válvula dosadora ou MSV para fazer algum teste, o sistema vai trabalhar em sua pressão máxima. E quando ele atinge a pressão máxima, a válvula reguladora de pressão ou limitadora de pressão, ela vai se abrir. Você vai escutar um barulho característico dela. Não é recomendado fazer esse tipo de teste, porque assim que essa válvula entra no seu estágio de abertura, lembrando que ela é uma válvula mecânica, uma esfera com uma mola. Por muitas vezes se repetir essa abertura dela, vai descalibrando a mola e aí o sistema não vai mais atingir a pressão máxima. E se ele não atingir a pressão máxima, quando for solicitado mais carga deste motor, não vai ter combustível suficiente no reio para que o motor desempenhe todo o seu torque e potência. Aí o cliente, o dono do veículo, vai perceber que esse carro perde força. E aí vai ser um defeito provocado devido a um teste feito de forma inadequada. Como nós vamos analisar então esse sistema? Nós vamos analisar o sistema de alta pressão através do scanner. Eu já deixei o scanner conectado com as leituras selecionadas, então vou pedir para dar a partida do motor para que nós possamos avaliar esta pressão. Então, neste momento, a leitura do scanner nos está dando uma pressão em torno ali de entre 125 e 130 bar de pressão. Se vocês observarem as leituras, nós temos aqui uma leitura de temperatura do combustível e o tipo de combustível. Lembrando que esta leitura do tipo de combustível e temperatura é feito naquele sensor do etanol ou sensor de combustível que eu já mostrei para vocês. Então ele está informando ao módulo o tipo de combustível e a temperatura para que o módulo possa fazer o ajuste da pressão. Eu vou pedir para que dê uma acelerada nesse motor para nós observarmos a quanto chega essa pressão. Lembrando que agora que o motor está aquecendo, tá? Ele está em fase de aquecimento. A pressão que inicialmente estava lá em 130 bar, ela já reduziu para 110. Vou solicitar então uma aceleração do motor para que nós possamos ver a quanto chega esta pressão. Ele vai dar aquela aceleração pulsada até o final do pedal. Olha lá, nós chegamos a 194 bar. Ah, mas você não disse que pode atingir 350? Sim, com o motor em carga. Lembrando que aqui com o motor, o veículo parado, ele não está fazendo força para arrastar o carro, não tem peso nesse motor, então não há necessidade da pressão se elevar até o limite máximo. Andando sim, ela vai atingir essa pressão. Então durante o diagnóstico é interessante você andar com esse veículo, colocar ela nessa situação de solicitação de carga máxima para analisar esta pressão. É óbvio, você analisando e uma pessoa dirigindo para que você faça as análises se a pressão está adequada. E como eu vou ter a certeza de que esta pressão está correta? Eu já deixei instalado no sistema, ali entre o reio e o tubo que sai da bomba de alta pressão, um manômetro específico para análise de alta pressão. Então esse manômetro ele vai suportar pressões elevadas sem se danificar. Lembrando, tem que ser um manômetro específico para alta pressão. Se eu pegar um manômetro qualquer sem uma especificação, a mangueira pode se romper devido à alta pressão e provocar um acidente, até mesmo pegar fogo este veículo. Então acompanhe comigo aqui a leitura de alta pressão através desse manômetro. Então nós temos aqui, neste momento, uma pressão de 79,9 bar e no scanner está me dando uma pressão de 81 bar. Existe uma pequena diferença, isso é normal, porque nós estamos aqui numa leitura real e a leitura do scanner é uma leitura que o módulo recebe o sinal do sensor de pressão
processa essa informação e mostra para nós na tela. Vou pedir novamente uma aceleração para a gente ver até quanto vai chegar a pressão aqui. Chegou a 134 bar, mais uma para a gente comparar com o manômetro. Lá chegou a 151 bar. Então as duas caminham junto. Dessa forma eu faço a análise da pressão e também comprovo se o sensor está adequado ou não. Parou por aí a análise? Não. Tá? Agora nós vamos fazer uma análise de estanqueidade da bomba, ou seja, se quando eu desligo o sistema, se ela mantém pressão. Vou pedir para desligar o motor e manter somente a ignição ligada e nós vamos observar esta pressão. Então ela está lá em 82 bar, chave ligada, durante um período de tempo essa pressão não pode diminuir. Pelo contrário, nós observamos que a hora que desligou o motor ela tinha 82 bar, agora está em 84. O que está acontecendo neste momento? Tá? Quando eu desliguei o motor, eu tinha um combustível acumulado lá no tubo com uma determinada pressão, só que esse combustível está aquecido. E o combustível aquecido ele tende, como todo material, se expandir. Se ele se expande, ele aumenta a pressão. Então já chegamos até 86 bar. Tá? Essa leitura que nós fizemos aqui, uma delas é o valor real de pressão, o outro é o valor nominal. O que são essas leituras? O valor real é o que o sensor está informando para o módulo. O valor nominal é quanto que o módulo espera, ou seja, qual que é a programação do módulo para aquela leitura em específico, tá? Então, durante o diagnóstico é muito importante eu fazer essa comparação. Quanto que o módulo está esperando e quanto que na realidade está chegando no rail, feita a leitura através do sensor de pressão. Eu posso fazer tanto essa leitura através de números como graficamente. Esse equipamento aqui me permite fazer essa leitura. Então vocês vão ver aqui, eu vou voltar aqui no equipamento, vou fazer uma outra seleção. Acompanhe comigo aqui. Eu vou tirar algumas informações como tipo de combustível e a temperatura do combustível. Agora eu vou fazer uma análise das duas leituras. Vou selecionar aqui curso de tempo. Então aqui eu tenho duas linhas, que é a pressão nominal, quanto o módulo espera, e a pressão real. Vou pedir novamente para que dê partida no veículo para nós acompanharmos esta pressão. Então observem aqui que nós tivemos uma pequena discrepância. Eu vou dar um pause rapidinho. Então a linha vermelha é a nominal, quanto o módulo espera, a azul é a real. No momento da partida ele esperava um valor de pressão, me acompanhem aqui. Ele esperava 137 bar, me desculpem, e a real foi 95. Por quê? No momento da partida, até o motor virar e elevar a pressão, ele tem esse pequeno delay. Mas depois nós vemos aqui que a pressão real ela ultrapassou a nominal. Foi o momento que o motor entrou em funcionamento. Vamos continuar nosso diagnóstico. Então, nesse momento, as duas estão iguais. Vamos solicitar uma aceleração pulsada para ver como vai se comportar estas pressões. Então, a gente observa que elas estão caminhando sempre juntos. Já foi possível aqui fazer uma análise de que as pressões estão muito próximas. Vou solicitar para desligar o veículo e somente deixar a ignição ligada para nós analisarmos. Então, se nós observarmos graficamente, as duas pressões estão caminhando muito próximas uma da outra. Isso significa o quê? Que o sistema está ok. Ou seja, o módulo, no programa dele, para aquela determinada situação de funcionamento do motor, temperatura, rotação, solicitação de torque, ele tem programado que tem que ter um valor de pressão. Quanto que é? Tem que fazer a análise na hora, tá? Porque isso faz parte do programa do módulo, a gente não tem condições de saber. Mas o importante é saber que ele esperava uma pressão e essa pressão foi atingida. Se houver uma discrepância muito grande entre a pressão nominal e a real, aí tem que se fazer uma análise. Como vai ser essa análise? Nós já fizemos a linha de baixa, sabemos que a pressão que está chegando na bomba de alta e o volume está ok, então o problema ele pode estar da bomba de alta para frente. Ou uma bomba com desgaste, tá? Ou um próprio defeito interno da bomba, uma válvula reguladora danificada, aí vai ser passo a passo de análise. Só um detalhezinho importante desses veículos com injeção direta. Eu mencionei para vocês que a bomba de alta ela é acionada pelo comando de válvulas. Então, é contato
mecânico ali, contato, como a gente diz aí na oficina, ferro com ferro, tá? O que pode acontecer? Primeiro, se não fizer a troca de óleo com o óleo específico, pode ocorrer um desgaste. Ocorrendo um desgaste entre ou o ressalto do comando ou o tucho de acionamento da bomba, ela não vai atingir a pressão de trabalho. Então, muitas vezes a gente se preocupa com a parte eletrônica, mas tem a parte mecânica. Então, quando você tem uma discrepância de pressões entre a nominal e a real, o que é o correto? Eu fazer uma análise não só da parte elétrica, tá? Mas também da parte mecânica. Remove a bomba, vê se ela tem desgaste, se a mola do êmbolo não está quebrada, tá? Então existe uma série de fatores a serem verificados. Mas cabe aí o dia a dia a gente estar fazendo essa análise. O importante é o seguinte, nós já fizemos uma análise, analisamos a pressão real, a pressão nominal, a estanqueidade da bomba. Se em algum desses passos de teste desse algo de errado, por exemplo, desliguei a ignição, a pressão caiu rapidamente, então eu tenho um problema interno da bomba. Se ela cair gradativamente, eu posso ter um outro problema, que seria um injetor com deficiência de vedação, ele estar gotejando na cabeça do pistão. E isso vai ocorrer o quê? Carbonização do cilindro, e aí vai ter todo aquele problema de carros bem antigos que a gente já conhece, quando carboniza o motor, o que acontece. Falando em carbonização, o que pode também, que eu comentei anteriormente, de gerar problema nesse sistema é a qualidade do combustível. Um combustível de má qualidade ele vai provocar muita carbonização na ponta do injetor que está lá na câmara de combustão. Aí no momento da injeção vai ocorrer uma dispersão do jato de combustível e essa dispersão vai provocar uma perca de homogeneização da mistura e consequentemente as emissões vão se alterar, aí a sonda lambda vai gerar um código de falha, ou de mistura pobre, ou de mistura rica, ou fora do especificado. Aí vai ter que ser feita toda a análise, começando lá no tanque de combustível, medindo a linha de baixa pressão, medindo a linha de alta pressão que nós acabamos de fazer e esse teste de estanqueidade, que é muito importante, porque se estiver um injetor gotejando, vai ter queda de pressão e aumento de emissões e carbonização desse motor. Ah, meu amigo, minha amiga, tenho certeza que se você tinha alguma dúvida sobre injeção direta de combustível, agora não tem mais, não é mesmo? Quero aproveitar nesse encerramento, agradecer muito a participação do Paulo aqui junto com a gente, dando aí um pouquinho do seu conhecimento para o nosso amigo reparador, para a nossa amiga reparadora de todas as partes do Brasil. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade e espero que os nossos telespectadores gostem do vídeo e tirem todas as suas dúvidas através dele. Tá ok. Vou agradecer também a equipe de comunicação da Bosch, que trabalhou bastante aqui para que a gente conseguisse levar esse vídeo até você. E você que chegou agora, já vou convidar. Não se esqueça, dê seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho que você vai ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidade. A revista Reparação Automotiva você encontra mensalmente nas melhores lojas de autopeças. Se você quer receber na sua oficina, entra no nosso site reparaçãoautomotiva.com.br, reparação sem cedilha e sem tio, e aí você se inscreve para receber a revista. Estamos também no Instagram e no Facebook. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua participação e até a próxima!